nesse debate de hoje. Um abraço também. Então, vamos lá, vamos começar, né? Vamos dar o start à nossa reunião de hoje. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a todos que aqui estão presentes, né, que se fazem presentes de forma online. Hoje a reunião é online, e vamos receber o nosso colega, nosso amigo, o advogado Fábio Artigas Grilo, para tratarmos de um tema que é muito caro a todos nós, todos os advogados, né? Vamos falar da tributação dos honorários advocatícios de sucumbência e a incidência do ISS, né? Do Imposto Municipal, do Imposto sobre Serviços, né? O Fábio, como a professora Maria de Fátima já nos colocou aqui, é advogado militante, participante aí das leads da OAB, está sempre presente nas comissões. Acredito que deva ser reconduzido para mais um triênio como presidente da Comissão de Direito Tributário da Seccional. Se eu estiver enganado, me corrija, Fábio. É doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Bom, sem maiores delongas e sem maiores atrasos, né? Vamos logo, vamos direto a escutar o Fábio, até porque temos outros compromissos, né? O Fábio tem um outro compromisso logo mais, junto à OAB, e nós temos aqui, Fábio, sempre nós marcamos, tá? Isso desde quando eu comecei, o nosso objetivo é ter uma reunião de 1 hora, sempre, no máximo, né? No máximo. Às vezes um pouquinho a mais, né? Às vezes um pouquinho a menos, mas para que a gente possa usar da melhor forma esse nosso tempo. Tá bom? Fábio, seja muito, muito, muito bem-vindo à Comissão de Direito Tributário da Associação de Londrina, né? Você, nosso amigo, né? Esteja sempre conosco, né? E sinta-se em casa e à vontade para que você possa expor aí os seus argumentos, fundamentos, aí, o tema para todos nós aqui. Muito obrigado. Muito boa tarde, Elvio. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo aos advogados, enfim, as advogadas aqui representadas pela professora Maria de Fátima, que já nos antecipou aqui com uma gentil manifestação, como sempre. Estamos sempre envolvidos em atividades acadêmicas, realmente algumas bancas que inclusive se deram online. Uma satisfação estar aqui na presença de todos. Eu não posso deixar de registrar, Elvio, um agradecimento especial à subseção da OAB de Londrina, né, tão bem, agora sempre tão bem conduzida e agora na mão de um advogado extraordinário como é o Dr. Nelson Sayum, nosso amigo, enfim, sempre Londrina despontando na advocacia do Estado e nacional. E, logicamente, cumprimentar você também em função dos trabalhos locais, da comissão, enfim, no próprio Instituto de Direito Tributário de Londrina, né? Isso é muito importante em todos os aspectos, e principalmente no aspecto da advocacia, que acho que é a minha missão aqui, nessa agradável reunião virtual, a qual eu só tenho a agradecer realmente a lembrança e o convite, especialmente por estar aqui, não só discutindo um tema muito ainda incipiente do ponto de vista dos fundamentos, enfim, da sua própria hermenêutica, por assim dizer, e também com uma plateia tão qualificada, né? A gente sempre... eu gosto desses desafios, enfim, mas nós sempre estamos aí sendo surpreendidos por novos argumentos, novas ideias. E como eu dizia aqui no nosso preâmbulo, né, recentemente eu tive a oportunidade, muito recentemente, a convite dos colegas de Maringá, que acredito estejam aqui também participando conosco, nosso amigo Jaime, enfim, unindo a classe lá em função desse problema que é o ISS da advocacia. Nós estamos aqui entre advogados, né?
Eu, logicamente, vou, enfim, explanar um pouco do contexto em que essa discussão se dá e quais são os principais aspectos, tanto do ponto de vista do direito material, direito tributário propriamente dito, e também do ponto de vista do que nós imaginamos possa ser objeto de uma possível linha de defesa para os colegas que vierem a sofrer esse tipo de imposição por parte dos municípios, né? Então, o tema, como eu dizia, ele é um tema pouco explorado. Eu me envolvi em Diga, Elvio. Pois não. Fabio, deixa eu só fazer uma parte, me perdoe, se eu não falar isso, eu vou sem enforcar. Ontem, o Nelson me ligou, era 8h30 da noite, disse, me perdoe pelo horário, eu tenho que te falar uma coisa. Eu queria muito estar, só que tem um compromisso, uma outra reunião no OAB no mesmo horário, de encerramento da placa lá, da ex-presidente hoje, às 4 horas também. O Fábio é meu amigo, mande um abraço, deixe a ele o meu abraço, avisa que eu queria muito estar ali presente, mas por conta dessa questão eu não vou poder. E ele já e disse que você está convidado para vir pessoalmente, né, nos próximos eventos. Você é nosso convidado já de honra. Agradeço. Me perdoe te atrapalhar, mas era isso. Se eu não falo, ele me pega pelo pescoço. Sem problemas, Elvio. Realmente somos muito amigos. É uma pessoa muito querida. Agradeço imensamente. Então, eu dizia que esse é um tema que eu basicamente me envolvi no primeiro momento sobre um aspecto institucional. Como conselheiro seccional aqui da Ordem, eu tive a oportunidade de receber uma consulta do nosso colega Eduardo Tobeira, que, enfim, militante na região de Palmas, aqui no interior do nosso estado, enfim, advogado pujante, militante também, enfim, na advocacia há vários anos, enfrentou uma situação em relação à obrigatoriedade ou não da emissão de nota fiscal em relação a honorários de sucumbência. E eu emiti esse parecer, né? Eu fui o relator no conselho e até pela afinidade da matéria, a questão envolvendo direito tributário, enfim, tributação municipal, a gente teve a oportunidade, eu confesso que eu me surpreendi primeiro, com a ausência de discussão sobre o assunto. Nós, normalmente, quando nós desenvolvemos alguma discussão, nós temos posicionamentos já bastante externalizados, né? Enfim, revistas, publicações, sites jurídicos, e realmente essa matéria ela se mostrou escassa já naquela época. Isso até mesmo motivou que essa discussão, do ponto de vista institucional, resultasse uma publicação no site do Migalhas, que basicamente resume os argumentos e o contexto no que isso se dá. Essa consulta, assim como as demais consultas administrativas que a gente acaba identificando sobre o assunto em algumas municipalidades, Curitiba já tem, enfim, São Paulo tem consultas bastante recentes, né? Encontrei consulta de novembro de 2020, enfim, abril de 2019, no sentido de que independentemente do grau de relacionamento que exista, esse tipo de verba, ela estaria contemplada no âmbito de uma relação jurídica mais ampla da atuação do advogado. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. Nós todos, na atuação que temos na advocacia, podemos ter honorários contratados, honorários contratuais, ou honorários que decorrem de arbitramentos. E esse arbitramento, ele muitas vezes, na maioria das vezes, decorre de ações judiciais e, nos termos da legislação do processo civil, hoje, mais especificamente, o artigo 85 do Código de Processo Civil, na redação anterior, de 73, o famoso artigo 20, tá, do CPC, na versão anterior, sempre qualificaram essa questão como uma verba de natureza condenatória decorrente do processo judicial. Então, nós temos essa diferenciação, e essa diferenciação, ela se extrai de maneira bastante
evidente também no nosso Estatuto da Advocacia, no artigos 22, artigos 23, nós temos esse regramento e lembremos que é uma lei ordinária. Nosso Estatuto realmente, por mais que não estabeleça regras de natureza tributária, sim estabelece esses conceitos jurídicos que mais à frente eu vou dizer por que devem ser minimamente aproveitados do ponto de vista interpretativo pela legislação tributária. Pois bem, o que é importante nós delimitarmos, né? Nós somos prestadores de serviços, nós cumprimos obrigações de fazer, e essas obrigações de fazer, elas têm um critério de referibilidade em termos de liquidação e apuração da imposição devida em função dessa atividade. Lógico que as obrigações de fazer, em detrimento das obrigações de dar, exceto aquelas detalhadas no texto da Constituição, vão surgir, ou, na verdade, vão fazer surgir, por conta do fenômeno da subsunção tributária, a obrigação a imposição, melhor dizendo, do imposto sobre serviços, tá? Que, do ponto de vista do seu núcleo, enfim, da sua hipótese de incidência, não vou me aprofundar nisso, mas simplesmente para termos o piso, e aqui em homenagem de novo à professora Maria de Fátima, que tão bem nos ensina a matéria da hipótese de incidência tributária, isso me parece que a obrigação de fazer, a prestação do serviço e o preço desse serviço como elemento de referibilidade para a sua liquidação são todos aspectos que, juntamente com esse núcleo, com esse aspecto material, por assim dizer, de prestar serviços, vão irradiar, enfim, vão se subsumir à hipótese de incidência do ISS, lá no artigo 156, inciso 3 da Constituição. Disso tudo, a gente delimita aqui campos que realmente dividem em duas linhas de argumento que são bastante plausíveis, tanto para o fisco municipal, quanto para nós advogados. Vejamos quais são. Essas consultas justificam a emissão de notas fiscais fazendo referência ao item 17.14 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, que nós sabemos é a norma geral atinente ao referido imposto, ao ISS. E esse item 17.14, ele menciona a advocacia. Ele é extremamente... cabe tudo na advocacia. Cabe a prestação do serviço, que para mim é a corrente, já elucidei aqui pela ementa, eu considero, para fins da hipótese de incidência, a partir da regra prevista na Constituição Federal, do dispositivo constitucional, mas também aqui nós, sim, poderíamos considerar verbas que eu chamei de verbas colaterais ou ancilares da advocacia. Por exemplo, ressarcimento de custas, né? Nós já tivemos problemas com PIS e COFINS em relação a reembolso de custas. Condenação em honorário, são verbas que decorrem estritamente do processo. Sim, o argumento dos municípios, que é forte, volto aqui, não estou, ao contrário, estou muito preocupado com esse debate, como sempre. Os municípios dizem, olha, todas essas demais verbas e essa previsão, digamos assim, passível de uma interpretação nas quais elas devam ser incluídas, elas só existem porque o advogado atua, porque em algum momento ele foi contratado por um cliente. Então, assim, é uma consequência. Eu nunca vi isso escrito, mas eu estou aqui já cunhando essa linha de entendimento dos municípios, assim, uma consequência indireta do próprio contrato de prestação de serviço, que é uma relação de privada entre o advogado e seu cliente. Então, em função disso, você aufere sucumbência, caso você venha a ter êxito num determinado processo judicial, e por conta disso, você está sujeito ao ISS, inclusive sobre esses valores. Me parece, assim, com todo o respeito, né, que, como eu disse,
e aqui eu estou acompanhado, não vou fazer referências, não preciso fazer outras referências, o próprio parecer já diz, eu estou acompanhado de professores da linha do saudoso professor Eduardo Domingos Bottalo, né, enfim, saudoso realmente, o nosso professor Humberto Ávila. Aqui no estado do Paraná, nós temos um talento, uma pessoa muito amiga, querida, enfim, o professor Marcelo Caron Batista, que tem uma das obras mais atuais e completas sobre o ISS, onde essa delimitação do arquétipo constitucional em relação à prestação do serviço, enfim, a obrigação de fazer, enfim, torna desnecessário qualquer tipo de argumentação em relação a essa proteção constitucional contra as interpretações extensivas. O problema é que, desde quando a gente escreveu, Elvio, desde quando eu emiti o parecer e nós, por unanimidade, aprovamos lá no Conselho em agosto de 2019, a gente teve no meio do caminho uma das decisões do Supremo na pandemia que sim contribui com a tese do município. Não é determinante, mas contribui, que é justamente um julgamento ocorrido em 29 de junho de 2020, que criou a seguinte tese de repercussão geral no Supremo. Estou com os votos aqui, inclusive, voto da ministra Rosa e do ministro Gilmar, mas, enfim, o que da relatoria, enfim, da ministra Rosa, fixou-se a seguinte tese, que eu me permito aqui ler a seguinte abrindo aspas, né, a seguinte colocação: é taxativa a lista de serviços sujeita ao ISS a que se refere o artigo 156.3 da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei, em razão da interpretação extensiva. Agora, eu também me recordo, a professora Maria de Fátima, com certeza está aqui também convencida do que vou dizer, que quando o Supremo emitiu esse acordo em junho de 2020, nós também tivemos do lado da academia, notadamente desses autores que se dedicam à imposição municipal, uma reação muito forte da própria advocacia, no sentido de que essa possível interpretação extensiva não significa um passaporte, uma porteira que se abre para que os municípios possam simplesmente tornar esses itens, essas verbas ancilares, por assim dizer, os colaterais, dentro, né, furando esse arquétipo constitucional. É basicamente essa a minha preocupação, mas sim, nós temos que reconhecer que esse é um fato superveniente, esse é um ponto que não consta das primeiras manifestações, não constava, até porque esse julgamento foi praticamente quase um ano depois da apreciação ocasionada lá pelo referido parecer. Então, eu faço aqui já alguns encaminhamentos, também, além desse argumento constitucional, que me parece que é intransponível. Eu acho que e são divisores de água. Eu assim, respeito muito, e deixei isso bem claro na reunião que tivemos com os colegas de Londrina, me parece que esse é um ponto, é um Y, né? Nós chegamos aqui numa divisão que é uma premissa, que é essa: entra na hipótese de incidência essas verbas adicionais, dentre elas a sucumbência, ou nós estamos realmente, apesar dessa decisão do Supremo, digamos assim, protegidos do ponto de vista da adequada interpretação do texto da Constituição. Eu, logicamente, estou com essa segunda hipótese. E como eu tomo um caminho diferente, tudo que eu falar daqui em diante vai ser bizarro para os municípios, né? Primeiro, eu sou advogado há 25 anos, né? Eu
vou ser muito sincero com vocês. Para mim, uma coisa é a relação com o cliente, que é um contrato, e a outra coisa é o que acontece no processo judicial. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? A segunda situação, a natureza jurídica dessa verba. Puxa, eu não estou prestando serviço. Essa verba, inclusive os parâmetros às quais a sucumbência é fixada não levam em conta a complexidade da causa, a dedicação do advogado, mas não levam em conta as horas que eu dediquei para ganhar um processo. Noites, anos que eu dediquei, seria impagável. O trabalho do advogado é impagável em termos de parâmetro e dedicação à causa. Tá? Então, não há como se pretender identificar numa verba de natureza processual e nessa dicotomia da relação, que é na relação direito privado com a relação estritamente direito processual, para se colocar tudo no mesmo balaio. Eu vou confessar a vocês, eu busquei muito na doutrina de processo civil. Eu gosto muito de processo civil pela minha atividade, já desde a faculdade, enfim, me envolvia muito com as questões processuais, até por conta já enfim, do direcionamento à advocacia, mas eu achei muito pouco também do que diz respeito à natureza jurídica da sucumbência, né? Porque isso não é incontroverso, que ela é um castigo judicial, né? Ela não é uma sanção judicial, porque ela não é uma multa, diferencia-se do ponto de vista desse aspecto de natureza jurídica, mas sim ela é um castigo. Tá? Sucumbir significa ser vencido, estar vencido, né? Perder a batalha judicial. Tá? E aí, pasmem os colegas, né? Eu gosto muito de Pontes de Miranda, tanto por direito privado, e pouca gente sabe, principalmente os mais novos, porque isso não é uma vantagem, uma desvantagem de ser mais velho ou ser mais novo hoje em dia, que, na verdade, o Código de 73 ele foi premiado com comentários do saudoso jurista de todos nós, Pontes de Miranda. Eu fui aos comentários do artigo 20, e encontrei em Pontes o fundamento para tudo que estou dizendo. Com muita felicidade, professora Maria de Fátima, eu sei que estou muito bem acompanhado e vou permitir ler a leitura de 4 linhas dos comentários. Diz, nessa linha Pontes de Miranda, a relação jurídica de direito privado entre a parte e o seu advogado é diferente da relação jurídica de direito pré-processual e processual, entre a parte vencida e o advogado da outra parte vencedora. Fecha aspas. Pontes de Miranda. Tá? Então, assim, eu acho que aí começa a se tergiversar, né, em relação a esse assunto. Vamos avançar um pouquinho em outros argumentos. Um argumento rápido. Não estou dizendo que a sucumbência ela não tem incidência tributária, ao contrário. Ela tem uma incidência tributária extremamente polêmica para as justiças estaduais, porque nós temos aí uma resolução que eu acredito que seja conhecida de todos nós por parte do CNJ, que é a resolução 303 de 2009, onde, a partir do artigo 35, nós temos uma disciplina orientativa para todos os tribunais do Brasil, por parte do Conselho Nacional de Justiça, com relação à forma e à aplicação da legislação tributária. E lá eles são enfáticos em aplicar justamente a legislação do imposto de renda que está previsto, até mencionado no parecer lá, inclusive do ponto de vista regulamentar. Né? E nós sabemos que essa questão ela tem imposto de renda retido na fonte numa regra geral, tem o imposto de renda retido na fonte em legislação específica para a Justiça Federal, que funciona extremamente bem, me parece que seria um modelo ideal para acabar com esse tipo de oportunismo, com a devida vênia aos municípios, arrecadatório, porque ficaria com 3% na fonte, sujeito depois ao ajuste por ocasião da futura declaração. E também a própria Justiça do Trabalho, com um regramento específico. Então,
realmente, assim, não, há uma carga de incidência já do ponto de vista da imposição sobre a renda que é fortíssima, né? Se nós agregarmos o ISS, isso fica muito ruim. E aí, ainda para concluir, Elvio, queria falar menos, mas realmente é instigante. É um novelo de lã, essa discussão ela vai se desenrolar muito, né? Do ponto de vista enfim, acadêmico e, que dizer, jurisprudencial. Nós temos problemas de ordem prática, por exemplo, se for para emitir, eu nunca vi uma nota fiscal de sucumbência, vocês vão dizer, não acredito, eu nunca vi uma nota fiscal de sucumbência. O que eu sei e faço são as retenções de imposto de renda sobre os alvarás que levanto sobre as sucumbências, e aplico a regra, né? Deixar isso muito claro. Segundo, se a gente partir da absurda hipótese, olha que eu estou chamando aqui, estou sendo extremo, da absurda hipótese, se emitir a nota fiscal especificamente para a sucumbência, qual vai ser o CNPJ contra o qual nós vamos emitir essa nota fiscal? E se for a Fazenda Pública? Eu vou emitir a nota fiscal contra a Fazenda Pública porque eu recebi sucumbência em ação tributária, por exemplo, embargos à execução fiscal, mesmo a parte sendo privada, como a Prefeitura Municipal de Recife tem na sua consulta, enfim, de maneira expressa, você vai emitir no CNPJ da parte vencida, em função do contrato que você tem com o seu cliente, que é a parte vencedora. Horas. Eu vou ter problema com a Receita Federal se eu fizer isso, inclusive. Tá? Eu vou ter problemas para conjugar essas regras que hoje estão na Resolução 303 de 2009 do CNJ com toda essa sistemática. Tá? Então, essa é uma intercorrência direta. E, para finalizar, a segunda intercorrência, Elvio, que também é algo que não está explorado no parecer, e me parece que são questões... eu tenho um juízo pré-formado, que é o seguinte: imagine que essa relação para sucumbência pode ser uma relação para o advogado autônomo e pode ser para o advogado que faz parte de uma sociedade. Eu vou emitir para sucumbência o RPA, para o advogado autônomo, eu vou emitir para sucumbência que o advogado sócio teve, em nome da sociedade, uma nota fiscal pela sociedade. Vou um pouco mais além. Nós todos, eu tenho ISS fixo aqui em Curitiba. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer para a prefeitura de Manaus, contra a qual eu ganhei um processo e que quer exigir lá o ISS sobre essa verba de sucumbência, que eu tenho ISS fixo aqui em Curitiba e vou jogar essa verba no CEPOM, no Cadastro de Prestadores de Serviço em Caráter Nacional? E uma outra provocação, que me parece que são absurdas, são todos elementos intransponíveis, que eu acho que são pontos que desconstroem a premissa do Y para o município. Se eu tiver no Simples, se eu tiver na tabela 4 do Simples Nacional pela Advocacia, né, que hoje a maioria de nós está também, né, eu tenho os dados, inclusive a nível nacional, massivamente a advocacia hoje está aderida ao Simples por razões de carga tributária, mas aí como é que eu faço? Eu vou agregar na tabela 4 do Simples, na base de cálculo do valor mensal, o valor de sucumbência? Óbvio que não. Eu acho que, enfim, são todas situações que nos colocam, Elvio, aí num aspecto confortável para desenvolver uma linha de defesa. Eu fico à disposição, Elvio, até para organizar um pouquinho aqui. Eu vi que eu falei 30 minutos, então, se você quiser que eu faça um break para que a gente possa abordar um pouquinho dessas questões e depois pular para a linha de defesa, ou, se você quiser, eu toco aqui e falo 5 minutos sobre o que eu entendo de linha de defesa. Fica a teu critério. Muito obrigado, Elvio. Obrigado. Não, que é isso. Sempre é muito bom escutá-lo, né? Sempre é muito bom e esclarecedor. Fábio, não, pode continuar. Depois aí o pessoal, nós estamos em 63 pessoas. Eu acho que talvez nós tenhamos algumas perguntas. Então, para a gente cumprir aquele nosso objetivo inicial, você termina, pode passar esses argumentos e aí a gente segue
as perguntas, para as questões. Eu até fiz umas anotações aqui de Londrina, por exemplo, de como eles atuam. Daí eu vou para a gente poder discutir também depois. Tá? Fique à vontade. Beleza. Elvio, então, assim, o que eu tenho, assim, o conflito está posto. Há uma contraposição aqui que seguramente já está gerando há algum tempo, mas esse conflito tende a se acentuar, né? Porque, lógico, não deixa de ser uma oportunidade para que os municípios venham enfim, engordar as suas arrecadações junto a essa inovação que seria a incidência do ISS sobre a verba sucumbencial. Evitar que isso seja exigido ou evitar que os municípios venham a desafiar as sociedades e os advogados, me parece que, desculpe a expressão, eu tenho usado isso muito, seria enxugar gelo, né? A gente, assim, do ponto de vista de minha defesa, eu deveria buscar, então, por exemplo, um mandado de segurança preventivo, em nome da minha sociedade, para eu ter, toda vez que eu for levantar uma sucumbência, eu conseguir apresentar a liminar para isso. Eu acho que nós temos duas dificuldades aqui. Primeiro é a concessão da liminar. Nós temos que, obviamente, ter aí um poder de convencimento que a gente sabe que hoje tem sido cada vez mais difícil se obter liminares em matéria tributária perante o Poder Judiciário. E a gente está vendo aí no DIFAL, por exemplo, faço um parênteses, né, aquelas liminares que são deferidas, os tribunais, por questões consequencialistas, né, por, enfim, questões de mera arrecadação, têm protegido aí os estados, e nada impede que uma liminar deferida em função de um mandado de segurança preventivo venha a ser cassada, e isso possa causar algum desconforto, enfim, pelos colegas que vierem a enfrentar esse tipo de situação. Eu também acho que o segundo complicador disso são as competências locais, né? Nós teríamos que manejar se você tiver uma atuação nacional, pode se preparar para disparar potenciais mandados de segurança em cada uma daquelas municipalidades onde o serviço for efetivamente prestado. Ah, mas eu presto serviço do meu escritório aqui em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Fortaleza. Sim, mas vamos lembrar que o ISS está relacionado ao local da prestação do serviço. Tá? Então, isso também traz, logicamente, complicadores de variada natureza, né? Competência de juízo, vou impetrar o mandado de segurança no local da prestação do serviço, ou vou impetrar no local onde eu tenho o domicílio fiscal da minha sociedade. Nós sabemos que são todas questões altamente polêmicas, né? Estou aqui entre advogados, não preciso ser detalhista em relação a esse aspecto. Então, o que eu vejo, né? Se houver desafio, se houver autuações, tem que se dedicar a uma defesa robusta na esfera administrativa. Eu não acho que seja uma boa ideia, por exemplo, já houveram questionamentos nesse sentido, se buscar a tese para recuperar o que se pagou nos últimos 5 anos a título de sucumbência, exceto se isso, lógico, seja relevante do ponto de vista financeiro, né? Não sejamos também, não pode se desconsiderar essa hipótese, mas se você teve 2, 3, poucas sucumbências e você vai se expor com uma ação judicial individual em função desse pouco benefício, digamos assim, ou de um benefício, repito, que seja imaterial, isso também não é aconselhável. E lógico, se, Elvio, para concluir, né, se isso na esfera administrativa não vier a ter sucesso, e provavelmente os conselhos de contribuintes dos municípios cada vez mais passarão a enfrentar esses fundamentos de lado a lado que a gente conversou aqui, o judiciário logo também deverá aí trazer, ser provocado e trazer definições em relação a essas cobranças, a essas autuações, e, lógico, do ponto de vista institucional, que é o que nós temos feito, e aí já concluo dizendo isso, a indicação de que aos advogados sempre
está aberta a possibilidade do pedido de assistência, né? Nós temos no nosso estatuto e no nosso regulamento da advocacia a possibilidade de que aquele advogado que na sua atuação, enfim, principalmente no que diz respeito às suas prerrogativas, e aqui a prerrogativa é uma tributação justa da advocacia, que ele seja assistido, né, que ele tenha, no caso seria amicus curiae, né, amigo da corte, a respectiva seccional. Elvio, seriam essas as minhas considerações aí para a gente passar para ouvir os colegas. Muito obrigado, eu fico contente aqui de poder difundir essa linha de pensamento e respeito muito aqueles que pensem diferente. Nada, Fábio, eu que agradeço demais aí, para que a gente pudesse estar aqui presentes hoje à tarde, que a gente pudesse discutir um pouco, conhecer todos esses argumentos, né, porque muitos ainda não os conhecem, né? Alguns aqui me pediram para que enviasse o parecer eu coloquei aqui no bate-papo, tá, pessoal? O Maurício Sacani, nosso colega lá do IDTL, e da comissão, colocou aqui também alguns dos textos que você mencionou, que estão no Migalhas. Então, estão aqui já, vamos dizer, todos enumerados, né? Todos aqui no site, no chat, para quem quiser que está participando, participar. Quem não teve acesso, eu vou encaminhar também lá no nosso grupo do WhatsApp da comissão, tá? Para aqueles, eu peço para o Maurício também, se puder, Maurício, já encaminhe lá também, tá? E eu encaminharei o parecer ali do Fábio, da comissão da seccional, e com a ressalva que ele já mesmo mencionou, né, a questão desse julgamento sobre a taxatividade também de agosto lá do STF, né, o julgamento da pandemia, dos quais, né, eu acho que dos julgamentos, né, dos quais nós sofremos demais. O tributarista sofria toda vez que um dos temas era pautado lá no plenário virtual do STF. Né? Bom, pessoal, Fábio, aqui dentro das minhas anotações, né, eu chamei a atenção, chamou-se a atenção para mim uma questão que você colocou ali na parte final do parecer, que é muito importante, aquela divisão de conceitos entre um e outro, né? Porque a gente sabe que dentro da hipótese de incidência, da regra de matriz de incidência aí do tributo, há uma obrigação de fazer, efetivamente. E aqui há a manifestação de vontade. Eu quero fazer aquilo, eu quero firmar aquele contrato, não é isso? E nos honorários de sucumbência isso não existe, certo? Perfeito. Perfeito, a referibilidade, né? Até para fins, como eu dizia, da mensuração da extensão do valor a ser pago, né? Para fins de arbitramento pelo juízo. A gente não... Bom, e mais alguém? Pessoal, vamos lá. Nós estamos em 57 agora, alguns já saíram, né? Mas Jaqueline... Diego estava aí lá de Maringá. Só para complementar, né? Enfim, o pessoal de Maringá conosco, Maringá já noticiou a seccional, né? Como você mencionou, tenho a felicidade e a satisfação de seguir à frente da comissão seccional. Enfim, nós tivemos as nomeações, e esse assunto, logicamente, ele, em função desse fato superveniente do Supremo, ele precisa ser revisitado constantemente, vamos dizer assim, né? Até porque, como a gente diz, seguramente os casos que já estão sendo objeto de pressão, por exemplo, em Maringá, eles serão minimamente assistidos pela ordem, mas a depender da profundidade que isso tenha, enfim, do posicionamento, obviamente, da nossa diretoria e do nosso conselho, isso provavelmente possa vir a ser votado numa segunda oportunidade pela atual formação do conselho, que também é novo, né? São membros conselheiros que não estavam em 2019.
Sim, sim, sim. Até a convite do Diego, né, e da Isabela, eu participei da última reunião que eles tiveram, né, também sobre esse tema, que eles, como você disse, eles estão trabalhando por conta de a prefeitura já ter, me parece, pelo que eu entendi, já ter iniciado algumas fiscalizações, alguns trabalhos ali de cobrança, então eles já estão desde o início do ano, desde fevereiro, tratando do tema, né, inclusive, como você colocou, eles até já notificaram a seccional, né? Bom, só para que você tome nota, tá, Flávio? Aqui em Londrina, a prefeitura exige a nota fiscal, né? Tá. Usando como tomador o réu. É aquela história. Vai ser a União no tributário, vai ser o Estado do Paraná, vai ser a própria Prefeitura de Londrina. Eles têm aí uma resolução, um regulamento, lá um decreto, salvo engano, nesse sentido, né? O Carlos Renato não pôde estar aqui hoje também, ele podia nos explicar um pouquinho mais sobre essa É uma sistemática. norma, Elvio, é uma norma específica para a sucumbência? Esse Exatamente. regulamento é uma resolução municipal, alguma coisa assim? Uhum, exato. Perfeitamente. É, Vamos tentar aqui buscá-lo, depois eu lhe encaminho lá para análise. assim, Vamos lá, acho que pessoal. há um contexto, né? Nós Uhum, temos que contextualizar ao máximo isso a nível de municípios. uhum. Jaqueline, alguma pergunta, alguma questão? Aqui eu estou vendo o pessoal que está aqui na minha frente. Quem mais? Adriano Arriero, que está aqui também, nosso vice-presidente. Adriano, amigo de longa Maurício. data. Sim. Maurício, ó, fica à vontade também. Algum questionamento? Abre o microfone, tá? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar o Fábio aqui. Vamos lá? Bom, Fábio, eu vou, já que ninguém por enquanto quis fazer, né? O seguinte, no simples, né? Nós temos lá na Lei Complementar 123 aquela questão do artigo 13 que junta todos aqueles tributos em um só, em uma forma de pagamento apenas, né? Não que ele junte em um tributo só, não é verdade? E lá diz que a base de cálculo é receita bruta. Haveria alguma situação distinta que dentro do Simples Nacional, quando a gente fala dos menores de sucumbência, ou a gente, a partir dessa ideia da inexistência de referibilidade ou da inexistência de uma obrigação de fazer, os advogados poderiam, vamos imaginar o seguinte, né? Que a gente exclui da base de cálculo esse valor para fins de ISS, porque lá na PGDA seria possível, né, de certa forma, dizer lá um valor menor a fins do ISS. O que você sugeriria? Não integra a base de cálculo, né? Na tabela 4 não integraria. A gente sabe que tem riscos nisso, né, Elvio? Assim, em situações extremas até de exclusão do próprio regime, né? Então, tudo isso tem que ser feito com cautela, né? A gente sempre indica em situações mais complexas que minimamente se converse com o contador, né? Porque isso envolve também sempre matéria contábil. Nem todos nós que somos da área tributária estamos familiarizados com tudo isso, mas imaginem as mais distintas áreas do direito. A gente sabe que contabilidade realmente não é uma área do conhecimento fácil de se compreender, assim como é para... Fácil, não vou dizer fácil, nunca é fácil. Vou dizer, Não é. com a clarividência, vamos dizer assim, que nós, pela afinidade que o direito tributário, que a tributação e a contabilidade, enfim se hermanam, né? Então, eu vejo essa questão de se excluir justamente porque é a receita total da prestação de serviços. Seria nessa linha. Sim. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Aqui, ó, nós temos um pessoal de São Paulo aqui. Doutora Andressa. Em São Paulo, sim.
Não, a doutora Andressa Ruiz Cereto está aqui. Doutora, quer fazer alguma pergunta? Seja bem-vinda à nossa comissão aqui de Londrina. Joia, eu agradeço. Eu acabei perdendo o início, eu não sei se isso foi perguntado, e aí eu de antemão já peço desculpas, mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte: por exemplo, eu vou receber honorários de sucumbência de 10 mil, mas esses 10 mil equivalem a um processo em que eu trabalhei durante 5 anos. Haveria a possibilidade de eu declarar como esses 10 mil correspondem a esses 5 anos? Como se fosse tributado, né, mês a mês, ficaria abaixo do limite do que se eu declarasse esses 10 mil de uma vez só. Andressa, obrigado pela pergunta. Eu acho que envolve mais a imposição sobre a renda do que a própria imposição municipal. Mas, enfim, nós, tanto para a imposição sobre a renda, quanto aqui, nesse caso, vamos supor que o ISS fosse passível de incidência sobre essa verba sucumbencial, a gente tem o pressuposto do efetivo acréscimo, né? Enfim, imposto de renda, artigo 43 do Código Tributário Nacional, enfim, uma decorrência da própria letra do artigo 153 da Constituição, exigem essa disponibilidade econômica e financeira do recurso, e você só vai ter no momento em que você, de maneira efetiva, vier a receber o recurso, a usar a receita, né? Então, entendo que não. Entendo que você vai tributar, né, nesse momento. Vai apurar e vai levar a tributação nesse momento. Joia, muito obrigada. Tá. Tá aqui, Fábio, o pessoal aqui já está, o Henrique Pinho, ele já nos mandou aqui a portaria sobre honorários de sucumbência de Londrina, está aqui no chat, tá? Portaria número, deixa eu pegar aqui, que eu já estou com ela aberta também. Para quem é de Londrina, né? É do dia 30 de julho de 2015, 4. Portaria número 4, fixa regime especial de emissão de notas fiscais eletrônicas nas operações e dá outras providências. E aqui, dos horários, é a 4. Não, desculpa, a 5, trata a 5. A portaria número 5 também é no dia 30 de julho. A portaria número 5 vai tratar aqui da emissão de notas fiscais para honorários de sucumbência. Então, quem é aqui de Londrina, né, tem essa obrigação, está aqui, a gente pode discuti-la, né, trazendo lá para as novas discussões dentro da comissão. Mês que vem, a gente já vai ter uma reunião para tratar de forma mais ampla da constituição da sociedade de advogados, da tributação da sociedade de advogados, e a gente vai colocar um pouquinho sobre essas questões também, né? Então, só que essa vai ser presencial, vai lá no auditório da subseção, e a gente vai transmitir ao vivo, se for possível, lá, né, dentro do calendário da subseção. Né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Oi. Elvio, em relação a Londrina, te agradeço imensamente e com certeza irei me debruçar. O que chama a atenção aqui, todo respeito ao município, eu realmente... eu sou combativo na advocacia, mas nós tenho amigos queridos em várias municipalidades, enfim, aqui conselheiros, procuradores do município. Isso não desmerece a atividade ou a linha de argumentação, mas disciplinar isso em portaria, um dos aspectos lá realmente é a legalidade, assim, digamos, seria um instrumento para justificar a interpretação extensiva que o Supremo autorizou, né? Vamos lembrar que o Supremo, eu estou aqui com a tese, né, eu li aqui para vocês, elencados em lei, em razão da interpretação extensiva, não em portaria, não em resolução, não em instrução normativa, que é o que a gente, né, acaba vendo, né? Acaba vendo. Então, me parece que prato cheio para questionar em Londrina, né? Se tiver esse aspecto da legalidade. Diga, Adriano, um abraço. Vai, Adriano. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Graças a Deus também. Quanto tempo, né? Também faz um tempo já que não nos vemos. Isso aí. E deixa eu te falar, né? Que eles fazem, essa portaria de Londrina faz uma remissão, né? A uma lista de serviços, assim, tá? Um serviço listado, a lista de serviços.
eu acho talvez mais esdrúxulo ainda, né? Talvez, né? É. Uma remissão à portaria a uma norma, né? A uma lei, né? Então, essa transmissibilidade aí legislativa de portaria para uma lei, eu acho bem complicado, né, doutor? Eu costumo dizer que isso é gambiarra jurídica, com todo respeito. A pessoa que vai criando, vai fazendo gambiarras para justificar certos fundamentos que a gente, assim, eu sou muito, minha formação jurídica parte muito da linha da Constituição, né? Eu realmente não consigo fechar os olhos para a Constituição Federal para premiar uma portaria esdrúxula dessa. Prazer Doutor falar com Fábio, vocês novamente, viu? Até mais. Obrigado, Adriano. Quem chamou? aqui, por Everton. favor. Oi, Everton. Fique Isso. à vontade. Muito bem, pessoal, eu sou presidente da Comissão de Direito Tributário aqui de Cascavel e Seja bem-vindo, seja Acabei- bem-vindo. obrigado, acabei recebendo o convite aí, sempre é uma dúvida recorrente dos colegas, né? E eu queria aproveitar um pouco o conhecimento do Dr. Fábio para entender um pouco dele, qual que é a opinião a respeito do ISS fixo, do ISS sucumbencial, das verbas sucumbenciais, quando nós falamos em contribuição previdenciária, né? O Dr. Fábio abordou um pouco a situação do ISS, da nota fiscal, falou um pouco também sobre o imposto de renda, e, por outro lado, nós temos a situação também daquela contribuição obrigatória, né, para a pessoa física. Então, eu gostaria de saber, Dr. Fábio, o seu entendimento a respeito se essas verbas elas vão ser consideradas também como base de cálculo para fins de recolhimento do INSS. Everton, obrigado pela pergunta. Eu entendo que não, porque são uma decorrência da própria noção da prestação de serviço ou não, né? Se não há prestação de serviço, assim, como há um regramento específico para o imposto de renda que sim traz a imposição, aí sim, do ponto de vista da verba previdenciária, não, porque está estritamente relacionado à obrigação que foi prestada, né? Então, eu entendo que não. Mas é um assunto muito interessante sua pergunta. Acho que desses aspectos que a gente tem que trazer para o contexto, Everton, tua observação ela é excelente. Obrigado, Dr. Fábio. Obrigado você, Everton, por estar aqui conosco, tá? Bom, nós temos mais 5 minutinhos, até às 5. A reunião é de 1 hora, viu, Fábio? Viu? Estou à disposição. Estou à disposição. Você vê que a gente tenta falar pouco, né? Porque para as pessoas cansam e a gente acabou aprendendo um pouquinho isso com o Zoom, falar pela ementa, né? Mas realmente esse é um assunto que ainda precisa ser muito mastigado, né? Do ponto de vista dos fundamentos. Assim, é excelente que a gente esteja discutindo algo que eu queria salientar, assim, também é a ausência de discussões judiciais, né, sobre esse assunto. Porque também dizer que tem solução de consulta, a gente, por exemplo, a Receita Federal, a gente vê uma solução de consulta ou algumas por dia, né? Então, para nós não é suficiente. Bom, acho que a gente... Mais alguém, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, tá já. Fábio, eu vou fazer 2 sugestões. Aproveitando que o Everton está aqui também, né, eu não sei como que a gente pode proceder, mas sugestão para a comissão, né, para a comissão interseccional, para que a gente possa fazer ou ter um evento no colégio de presidentes das subseções, junto com a seccional. Acho que para que a gente possa alinhar caminhos junto interior e capital, né, Everton? Posteriormente, acho que também, isso daí não vale só para o tributário, acho que deveria, na minha visão, né, valer para todas as comissões. Está aqui o Dr. Gabriel Carmona, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Direito Urbanístico aqui de Londrina, né? Que a gente fizesse uma centralização, ou não centralização, a gente fizesse a participação obrigatória
dos presidentes ou do corpo diretivo aí das comissões no interior também na comissão, na seccional. Acho que para integrar o Estado como um todo. Acho que são essas, aproveitando, né, que a gente possa, nesse próximo triênio, colocar em pauta. Bom, pessoal, a todos aqui os participantes, nós chegamos a ter 65 participantes ao vivo, ao mesmo tempo, né, numa tarde de quarta-feira, foi um número muito expressivo, né, tivemos aí advogados do Paraná representados com quase todo, né, então isso é muito legal, nós tivemos aí convidados de outros estados também. Agradeço a todos aqueles que se dispuseram a estar conosco, né? Fábio, mais uma vez, agradeço por estar aqui, por aceitar o convite, né? A gente manda lá uma mensagem de WhatsApp, Fábio, você pode? Claro, vai ser um prazer. Isso, a gente fica muito feliz com isso, tá? E a gente espera logo, né, poder fazer isso, né, que nós estamos fazendo aqui, essas reuniões presenciais, né? Nosso Congresso de Direito Tributário, né, professora Maria de Fátima, aqui em Londrina, já faz um tempinho que a gente não tem, a gente tinha que comemorar aí os 30 anos do IDTL, a pandemia não nos deixou, não é verdade? Ela impediu que a gente fizesse o nosso evento presencial, então a gente espera nesse próximo triênio poder ter esse evento, né? E aí, com certeza, o Fábio, você já está mais que convidado para vir a Londrina e estar conosco, né? E todos aqueles que aqui estão também, tá? Muito obrigado. Fábio, passo a palavra para as suas considerações finais. Realmente, enaltecer a tua iniciativa, da comissão, enfim, da própria subseção, como eu tive oportunidade de dizer aqui ao início, dizer que vou estar à disposição não só para esse tema, mas sempre que tiver a honra e a satisfação de ser chamado por vocês. E eu acho que as tuas duas colocações do ponto de vista institucional são fundamentais. A gente deve realizar já em abril um colégio de presidentes das comissões, elencar esse com certeza vai ser um dos temas, além dos inúmeros outros que nós temos. A advocacia não foge da realidade das demais sociedades empresariais, enfim, em termos de carga tributária. A gente viu a batalha que tivemos aí no ano passado em relação à manutenção da isenção na distribuição de lucros e dividendos das sociedades, né? Isso iria impactar muito negativamente para a nossa atividade, assim como a própria não esqueçamos da CBS, né, a contribuição sobre bens e serviços, e lamentavelmente ia nos premiar com uma alíquota aí de 25%, né, realmente uma loucura. Então, assim, conte conosco, vamos debater essas situações o quanto antes possível. E agradecer aqui os comentários do chat, enfim, as perguntas, o agradável debate que a gente teve, e cumprimentar todos os advogados aí na tua pessoa, e, como eu disse também, mandar um abraço forte às advogadas, colegas, na pessoa da eminente professora Maria de Fátima, aqui, que nos acompanhou. Um abraço aí a todos, fico à disposição. Um abraço, obrigado, Fábio. Um abraço, professora, satisfação. Um abraço, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos, a gente dá por encerrada a nossa reunião, e esperamos aqueles aqui de Londrina e aqueles da região que venham. Mês que vem nós teremos reunião presencial lá na sessão, e vamos falar de tributação, constituição de sociedade advogada e tributação em geral aí das sociedades, tá bom? Pessoal, um grande abraço, um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.